Olá, pessoal. A entrevistada de hoje aqui no VDS Cast é a senhora Daniele Lima, assessora técnica de saúde do município de Jucati. Vamos falar um pouco da sua história, falar um pouco do seu trabalho, da sua dedicação pela saúde do município de Jucati. Senhora Daniele, muito obrigado por comparecer aqui ao nosso VDS Cast. Eu que agradeço o convite, Valdir. Estou à disposição para falar um pouco do nosso trabalho. Quem a não conhece, quem é Daniele Lima? Valdir, eu sou enfermeira de formação, sou formada há 16 anos, sempre atuei na saúde pública, sou pós-graduada em saúde pública, em urgência e emergência, e atualmente eu estou assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Jucati. Também trabalho em um hospital em outro estado, em Sergipe. Sergipe, na capital? Não, no interior, é Propriá, a cidade. Fala um pouco mais da sua família. Papai, mamãe? Eu sou a mais velha de 3 irmãos, sou eu e mais 2. Sou filha de Zé Peixoto, mais conhecido por Zé Novinho, e Maria Cristina. Ela é de Neves e a família é de Jucati. E aí sempre morei no município, moro em Neves, desde criança. Agora tenho uma bebezinha, Maria Júlia, de 8 meses. Como profissional de saúde, faça uma avaliação da saúde pública no nosso país. Valdir, como eu sou trabalhadora do SUS, eu tenho que defender, né? Eu sei que existem muitas deficiências no sistema público de saúde, mas a gente também tem muita conquista. A gente é o maior sistema, maior plano de saúde do mundo, e a gente tem tudo isso grátis, por todas as deficiências e tudo, mas se a gente for comparar com outros países, a saúde em outros países, ela é privada, né? E aqui a gente tem tudo de graça. E assim, existem muitas deficiências, mas a gente tem muitas conquistas. Tudo, até quem tem plano de saúde, quem não precisa, você pode dizer, eu não preciso usar o SUS, eu faço consulta particular, eu tenho um plano de saúde, mas você precisa do SUS. A partir do momento que entra um alimento na sua casa, você está utilizando o SUS, porque existe a vigilância sanitária que vai lá fiscalizar. A gente teve um exemplo aí na pandemia do Covid, né, que as vacinas foram trazidas inicialmente pelo sistema público, e aí que todo mundo precisou, e são inúmeras provas. Então, eu sou defensora do SUS, eu acredito no SUS, eu sei que existem muitas deficiências, mas a gente tem muita coisa para comemorar. Há quanto tempo a senhora trabalha nessa área de saúde? Desde que me formei, 16 anos. Inicialmente, eu trabalhava na atenção básica do município vizinho, aqui em Jupi, e quando iniciou a administração de Edinaldo Peixoto, a convite, eu fui trabalhar em Jucati, fiquei como secretária 3 anos, hoje estou assessora técnica. Para ser um bom profissional de saúde, o que precisa ser feito? Acho que primeiro você tem que gostar. Trabalhar com o público, você primeiro tem que gostar. E segundo, se dedicar. Né? Assim, as coisas mudam muito, você precisa o tempo todo estar se atualizando, precisa estar buscando conhecimento, participando de congressos, de eventos, de atualizações. Mas eu acho que a principal coisa é gostar. Existe, às vezes, algum impasse entre o paciente e as pessoas que cuidam da saúde do povo? Existe muito, Valdir. Muito. A gente está cuidando ali de um paciente ou de um ente querido, de uma pessoa que está fragilizada, né? Então, assim, às vezes, para a gente está fazendo o melhor, mas para a pessoa não entende. E a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Que ali a pessoa está ali no momento sensível, nervosa, ou com dor, ou às vezes vendo um ente querido com dor, e a gente tem que entender as angústias, né? Qual foi a maior dificuldade trabalhando nessa área de saúde que a senhora já enfrentou até hoje? Eu acho que o maior desafio é fazer mais com menos. E é isso que a gente tem feito nos últimos anos. Cada vez mais os recursos são mais escassos e a gente tem que fazer uma conta muito bem feita, tentar otimizar muito o recurso para que ele seja bem empregado. Bem dividido. Administrado, bem empregado, para que a gente consiga fazer mais com menos mesmo. Então esse é o maior desafio na saúde que a senhora enfrentou até hoje. Eu acredito. E como surgiu a ideia do Hospital Municipal de Jucati? Valdir, era um sonho, primeiro da população, mas era também um sonho do prefeito Edinaldo Peixoto. E ele, em alguns momentos, procurou a equipe da secretaria falando sobre esse sonho, e inicialmente nós tínhamos uma ideia diferente de um hospital, pela própria realidade do município, financeira principalmente. E a gente tinha uma ideia de uma sala de estabilização,
com a equipe 24 horas, que seria médico, enfermeiro, mas que seria prestar os primeiros socorros e transferir. A gente não tinha uma ideia de internação. E aí, quando veio a pandemia, por incrível que pareça, a gente conseguiu tirar um bom proveito do que o município recebeu. E aí nós fizemos a reforma da antiga creche para gastar menos, né, tentando ver o que é que a gente conseguia com o pouco recurso que a gente tinha, e conseguimos, graças a Deus, fazer essa reforma. Tínhamos dinheiro na época para manter a equipe por 1 ano apenas. Foi uma coisa que, inclusive, a equipe conversou muito com o prefeito sobre isso, assim, achando que era uma coisa muito arriscada, porque não é fácil manter o hospital. Mas aí ele comprou a ideia, comprou a briga e realizou o sonho da população de Jucati. É bom, né? Agora, construir o hospital talvez seja a parte melhor. E para mantê-lo? Como é que está sendo feito isso no município de Jucati hoje? Pois é, exatamente isso que eu citei. Era a angústia da gente, né? Construir o hospital, comprar os equipamentos, montar, era um desafio grande, mas não era o maior. E não é o maior. O maior desafio é manter aquilo funcionando, porque a gente custeia o hospital totalmente com recurso municipal. A gente não recebe custeio para o hospital. O que o prefeito corre atrás, e que graças a Deus a gente, graças à articulação política dele, ele consegue muita emenda parlamentar e a gente consegue ajudar um pouquinho nesse custeio. Mas assim, manter a equipe, manter medicação, manter a alimentação tanto para a equipe como para o paciente não é fácil, é um desafio muito grande. E as portas que a gente bateu para tentar ajuda, infelizmente, a gente encontrou fechadas. E aí foi uma coisa que ele mesmo decidiu comprar a ideia e a todo custo disse que ia manter e que ia fazer tudo que fosse possível para conseguir ficar com as portas abertas. A senhora Daniele, antes do hospital, chegou o SAMU em Jucati. Isso. Que para muita gente, Jucati não poderia ter SAMU porque não tinha hospital, porque era uma regra da saúde. Primeiro, a cidade tem que ter um hospital para ter o SAMU. Eu não sei se eu estou certo, mas isso procede? Valdir, quando eu cheguei a Jucati, dos 21 municípios da regional, Jucati era o único que não tinha SAMU. E eu procurei saber por quê. Me foi dada essa justificativa, porque não existia hospital. E aí a gente conseguiu contato com uma pessoa que era responsável no ministério. Eu resolvi correr atrás para saber se realmente era isso. E ela disse que se nós colocássemos um hospital referência que ficasse a menos de 30 quilômetros, eles poderiam aceitar o projeto da gente. E aí na época a gente até colocou o Dom Moura, mas ficou uma distância maior. E aí veio a ideia de colocar o hospital na época de Lajedo, porque nós não tínhamos, né, hospital em Jucati. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu a aprovação do nosso projeto e conseguimos trazer o SAMU para Jucati. Trouxe o SAMU para Jucati com a referência de um hospital da cidade de Lajedo. Na época de Lajedo. Então... Porque, assim, o que nos diziam é que não era possível, né? Não tinha como trazer o SAMU para Jucati porque não tinha hospital. E a gente começou a correr atrás de informação fidedigna, né? Com a coordenadora do Ministério, a coordenadora de urgência e emergência, e foi quando ela nos informou que não necessariamente precisaria ser no município, a gente precisaria sim ter uma referência. E aí, quando a gente pensou na referência, a gente pensou na referência que já era a referência no município, que era o Hospital Regional Dom Moura, né? Mas aí, pela questão da distância, não foi aprovado. Aí veio a ideia de colocar o Hospital de Lajedo, que na quilometragem batia direitinho com o que era exigido. E aí foi quando conseguimos a aprovação do projeto, e aí acho que no segundo ano do primeiro governo a gente conseguiu a ambulância do SAMU e implantou. Isso foi muito bom porque fez o povo acreditar que a saúde poderia melhorar na gestão de Edinaldo. Exatamente. A dificuldade do povo de Jucati, e principalmente dos trabalhadores de saúde, era a referência para um caso de urgência e emergência. O SAMU faz isso, né? No próprio atendimento, ele já vai adiantando medicação e tudo, porque ele é regulado por uma central, que ali você está falando com o médico, né? O nosso SAMU é unidade básica. Sim, sim. A gente não tem médico na nossa unidade. E aí, mas a central está o tempo todo, o médico falando com a equipe, e aí ele já vai dando os encaminhamentos que podem ser feitos com o paciente. Então já foi uma
um alívio para os profissionais. Para a população, claro, muito mais, mas para os profissionais também. E aí era o nosso interesse. Fora o hospital, quais foram os maiores feitos na saúde de Jucati? Na gestão do prefeito Edinaldo, já que a senhora está envolvida na saúde do município. Valdir, a gente, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de fazer muita coisa. A gente trocou frota, trocou e troca periodicamente de ambulância, de carros. Nós fizemos reforma de praticamente todos os postos. O que não foi reformado é porque foi construído. O que não foi entregue é porque está em fase de finalização. Nós fizemos a implantação da Casa de Apoio no Recife, né? Equipamentos novos para todos os PSFs. Nós melhoramos os indicadores. Falando em indicadores, o Hospital Municipal tem em média quantos atendimentos? Por dia ou por mês, por ano? A senhora tem números? Por coincidência, essa semana a gente puxou produção e nos 6 meses nós tivemos quase 9.000 atendimentos. Dá quase 1.500 atendimentos mês. Isso, nos últimos 6 meses também 44 internações. Então, são atendimentos que desafogaram as urgências, por exemplo, do Domora, né? Nossos pacientes iam para o Domora, ficavam lá horas. Além do que, a gente tem a comodidade de ter o serviço no nosso município, e a gente não precisa mais estar levando piada, né? A gente não precisa mais estar pedindo a ninguém, é nosso agora. Não precisa estar se humilhando mais. Não precisa, né, Valdir? A gente tem um histórico de algumas situações constrangedoras. Pronto, e recentemente nós inauguramos, né, uma UBS nova lá na cidade de Jucati, com equipamentos novos. Estamos também finalizando o UBS no mesmo padrão, é o padrão da planta do Ministério da Saúde, lá no sítio Fama. E aí é sempre em busca de melhorar a qualidade do atendimento. A gente sabe que muito tem por ser feito, mas a gente está sempre em busca de melhorar. O prefeito está sempre indo buscar recursos para a gente estar atualizando as equipes, trazendo equipamentos novos. Temos agora uma ampliação já com um projeto pronto para o hospital, onde a gente vai fazer o bloco cirúrgico, vai ampliar a área, melhorar algumas coisas na estrutura. Vamos também ampliar a equipe para um atendimento mais qualificado. Então, assim, a gente está sempre em busca de melhorar a qualidade da assistência, porque a população merece, né? Senhora Daniele, fale um pouco da equipe de saúde de Jucati. Valdir, veja só, nosso gestor, né, o prefeito, ele sempre fala que nós somos empregados do povo. E, de fato, somos funcionários públicos, né? A gente trabalha para o povo, quem paga o salário da gente é o povo. E essa ideia, graças a Deus, os funcionários da Secretaria de Saúde, eles compraram, sabe? A gente já trouxe capacitação, inclusive, para melhorar a qualidade do atendimento mais humanizado. E, assim, a gente tem recebido muitos elogios, a gente tem equipe muito comprometida, temos médicos comprometidos, sem estrelismo, sabe? Equipes que trabalham, de fato, como equipes. A gente tem atendimentos estendidos aí, a gente vem inovando nos últimos tempos, trazendo atendimento noturno em algumas UBSs. Uma tem atendimento fixo, o noturno fixo, que é a do Neves, mas a gente está levando essa ideia também para as outras unidades. Então, tentando chegar na população com uma maior intimidade, para que acabe aquela distância entre o paciente e o profissional, sabe? O profissional, ele tem que estar ali para acolher e o paciente precisa se sentir acolhido para ficar à vontade, para falar sobre o seu problema, para ir atrás de solução para o seu problema. E essa é um pedido do prefeito, ele quer que todo mundo seja bem atendido e graças a Deus a gente tem melhorado bastante desde que a gente entrou a qualidade desse atendimento. Sabemos que a saúde de Jucati hoje está inovada, digamos assim. Mas quais são os maiores desafios para cuidar da saúde do povo de Jucati? Porque eu sei que tem. Valdir, como a gente já falou um pouquinho, no SUS a gente trabalha com o insuficiente, né? A gente está num município pequeno, a gente já melhorou muita coisa, mas muita coisa a gente precisa ir em busca dos grandes centros, né? E essa é a dificuldade, a gente tem dificuldade de acesso a determinada especialidade, a determinado exame, exames de imagem de alto custo, é uma dificuldade, é uma barreira, medicamentos de alto custo. Então, assim, o SUS, infelizmente, ele ainda é deficitário.
a gente trabalha com o insuficiente, né? Então, assim, esse é o maior desafio, é fazer mais com um pouco que a gente tem. Esse é o maior desafio para cuidar da saúde do povo. Eu acredito que sim, E o principal. E o povo não reclama, né? Porque parece que está dando certo, né? Estão cuidando bem. A gente sabe que tem muito para melhorar, né? A gente sempre tem que buscar melhorar. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu grandes feitos. Agora, essa pergunta eu acho que é muito importante, principalmente para as famílias que têm crianças. Aí, qual a importância do calendário vacinal? Valdir, é primordial, né? E nos últimos tempos, infelizmente, a cobertura vacinal, não só no nosso município, mas no país, ela tem caído bastante. Infelizmente, existem fake news, mitos, e isso atrapalha um pouco. A gente tem aí exemplo, a pandemia, o quanto de gente morreu e o quanto a queda nas mortes caiu após a vacina, né? Então, isso é a maior prova, né? A gente sabe, acredita, tem certeza que a vacinação, ela protege a sua criança. Existem estudos, né? Antes da vacina vir para o braço da gente, existem estudos. Então, a gente sabe que as vacinas são seguras. A gente faz campanha porta a porta, a gente vai às escolas, a gente vai nas casas, a gente vai atrás do apoio, às vezes, do conselho tutelar, mas a gente quer que todo mundo esteja vacinado. Então, assim, é um cuidado que a gente pede para que os pais tenham, que não deixem de vacinar suas crianças. E não só crianças, mas nós também adultos, né? A gente também tem dificuldade com a vacinação, a exemplo agora da vacina da influenza. A gente precisa estar indo porta a porta, tem gente que se recusa, talvez pela reação do momento. Às vezes tem vacina que ela já tem uma reaçãozinha, né, de dor local, às vezes dá uma febrezinha e aí a pessoa fica com medo. Mas a gente sabe que ali, por mais que exista uma reação, ela está protegendo de uma doença maior, né, de um adoecimento maior, inclusive de um óbito. Os idosos que não têm condições de ir até o posto de saúde, a unidade de saúde, para ser vacinado, como é feito o procedimento para vacinar essas pessoas? Valdir, a gente tem a campanha porta a porta, essa prática já existe há um certo tempo. Inclusive, nessa época de chuvas, nossas equipes enfrentam dificuldades. A gente, inclusive, já recebeu imagens de técnicos de enfermagem de equipes que atravessam riachos, ficam se arriscando muitas vezes, mas para não deixar de vacinar ninguém. A gente encontra inúmeras dificuldades, mas a gente não deixa de ir. Senhora Daniele, com a chegada das chuvas, junto vem várias doenças causadas pelo mosquito. Existe alguma prevenção? Existe, Valdir. A gente tem que ter cuidado em qualquer recipiente que acumule água na residência da gente. Qualquer coisa que possa, até uma tampinha de garrafa, ela pode acumular água e pode ser um criador para o mosquito. Então, a gente pede à população que nessas épocas de chuvas, essas chuvas que hoje chove, amanhã dá uma estiada, né, principalmente, a gente pede que a população não descuide. É uma coisa que a gente bate anualmente, que a mídia está sempre em cima, mas que infelizmente os números crescem ano a ano, são inúmeras mortes causadas pela dengue, pela chikungunya, por essas arboviroses, né? E a gente não pode descuidar, a gente tem que cuidar da casa da gente, cuidar do ambiente da gente, cuidar até da casa do vizinho. De dizer, olha, dê uma olhada, está tendo caso de dengue nessa rua. E a gente também, outra coisa que é importante, é sentiu algum sintoma, procure as unidades de saúde, porque através da unidade de saúde existe a notificação daqueles casos. E só com a notificação é que a gente pode intervir naquela área. Existem aqueles bloqueios que a gente faz com aquela bombinha que tem um fumacezinho. Aquele é um produto que a gente utiliza, que ele mata, né, o mosquito, as larvas do mosquito, só que a gente só pode fazer nos quarteirões, nas ruas, que existe notificação de pelo menos um caso suspeito. Então, é por isso que a gente pede para que a população procure o serviço de saúde, porque às vezes o pessoal fica sentindo, né, fica com sintomas em casa e não procura o serviço, mas a gente pede que procure. E, sendo um caso de fato suspeito, a gente faz a notificação e agenda os exames, para que a pessoa também faça os exames, para a gente ver qual foi a doença, se de fato foi dengue, se era outra virose. Então, é interessante que todo mundo procure as unidades e que não descuide dos criadores em casa. A senhora Daniele, recentemente, a Prefeitura de Jucati entregou veículos novos à Secretaria de Saúde. Isso. Como serão utilizados esses veículos?
Olha, Valdir, foram ambulâncias novas, né, que serviram tanto para Vila Neves quanto para Jucati, para o hospital. Foram entregues veículos de passeio, que eles dão apoio à secretaria e às unidades de saúde, à vigilância de saúde, CAPS, esses serviços. E foi entregue também uma van, que ela nos dá suporte no TFD, tanto para Garanhuns, Caruaru, como também para Recife. A gente tem, graças a Deus, a gente conseguiu implantar a casa de apoio no Recife já há 3 anos se não me engano, e foi um feito. Eu sei que o grande sonho da população de Jucati na saúde era o hospital, mas eu já vi muita gente dizendo que para pessoas que fazem tratamento em Recife foi ainda melhor do que o hospital, porque eram pessoas que ficavam lá sem ter onde dormir, sem ter onde descansar, muitas vezes pernoitavam em calçadas de hospital. A gente pedia muito apoio e, graças a Deus, a gente também agradece aos municípios vizinhos que nos davam esse suporte, mas a nossa é a nossa, né? É verdade. E aí a gente conseguiu implantar, e aí é uma casa bem localizada, é ali ao lado do IMIP, organizada, tem refeição direitinho, um lugarzinho para você dormir. Se você está indo só durante a viagem, é só naquele dia, mas você pelo menos tem um lugar para tomar um banho, descansar um pouco, se alimentar. E principalmente para aquelas pessoas que fazem tratamentos mais prolongados, né, que ficavam se deslocando diariamente, Recife para cá, e aí era uma coisa muito cansativa, você muitas vezes já está debilitado, isso debilita muito mais. Então, assim, foi um feito que acho que foi uma grande conquista para o município ter essa casa de apoio lá e beneficiou muita gente. Senhora Daniele, o pessoal comenta na cidade de Jucati que a Vila Neves antes não tinha ambulância nova, ou seja, não chegava ambulância nova para a Vila Neves. Usava sempre a ambulância que sobrava, digamos assim, do município de Jucati. Isso acontece ainda hoje no município? Valdir, pois como é que pode uma questão dessa, né, discriminar? Então, desde o início da nossa gestão, quando a gente comprou uma ambulância para Jucati, a gente comprou também para o Neves e fizemos a entrega junto. Inclusive, o Neves é menos assistido pela questão do hospital, né? Jucati tem um hospital, o Neves não. Então, nós procuramos ampliar o horário da unidade da Vila Neves. Ela funciona de 8 da manhã às 9 da noite. E para melhor atender essa população, já que ela não tem um hospital disponível, e no momento que a gente adquire um veículo novo para Jucati, a gente também adquire para Neves. A gente não tem como discriminar, né? A gente precisa fazer tão bom quanto, porque Neves é Jucati. Não pode deixar de atender bem aquela população. E a gente, às vezes, se preocupa até um pouco mais. A gente, quando tem transferência, por exemplo, a gente procura usar sempre a ambulância de Jucati primeiro, só em último caso que a gente usa a de Neves, justamente para não deixar aquela ambulância ausente da vila para os socorros necessários, né? Então, quando tem transferência de um caso de paciente para outro município, é utilizada uma ambulância do município de Jucati só para deixar a ambulância de Neves disponível para outro caso de emergência venha ocorrer, é assim? A gente procura primeiro usar a de Jucati, só se ocorrerem várias transferências, né, simultâneas. Mas primeiro a gente tira a de Jucati, porque lá a gente tem o SAMU, né, e tem o hospital. Então a gente procura sempre preservar mais a de Neves, tentar tirar ela menos de lá, justamente para que ela não, no caso de um socorro, você procura a ambulância e não corre o risco dela estar ausente. A gente pede para que ela leve, sempre os pacientes que precisam de socorro, eles levam para Jucati, e aí a gente procura fazer com que ela retorne o mais breve possível, para não deixar aquela comunidade desassistida. Senhora Daniele, com esse todo trabalho seu na saúde de Jucati, essa vida toda dedicada à saúde, nunca pensou em ser uma política? Eita, Valdir. Não, Valdir, nunca tive essa pretensão, não. Eu sempre trabalhei com a população, trabalhei na saúde pública, mas sempre com o intuito de fazer o melhor. Desde quando eu decidi fazer uma faculdade de saúde, foi com o intuito de fazer o melhor pela população, né, pelo povo. Decidi trabalhar em saúde pública, por isso gosto do que faço. Lhe confesso que sou bem satisfeita com os resultados que nós alcançamos em Jucati, que precisava urgente de melhoria a respeito de um posto de saúde, né, que tomou um destaque, inclusive eram coisas que nós estávamos herdando, né,
A gente hoje, graças a Deus, mudou a cara desse posto, mudou a cara de muita coisa. A gente melhorou indicadores, a gente tem grandes feitos e a gente se sente, né, envaidecido por isso, por estar fazendo parte de uma equipe que conseguiu essa mudança, mas nunca tive essa pretensão, não. Mas na frente o futuro a Deus pertence, né? Tá certo, muito bem. Senhora Daniele, aproveite e deixe uma mensagem, olhando para essa câmera, para o povo de Jucati. Agradecer, né, primeiro ao prefeito, que confia no nosso trabalho, que apoia a nossa missão, né? Agradecer a confiança e o apoio dessa população também, né? Dos colegas de trabalho, de toda a equipe da Secretaria de Saúde que é comprometida, que busca dar o seu melhor em busca da saúde do povo. A gente sabe que tem muita coisa por ser feita, como eu já citei em alguns momentos, a gente trabalha com o SUS, e o SUS é deficitário, a gente trabalha com coisas insuficientes, que por muitas vezes nos deixam angustiados, né? Mas a gente tenta fazer o melhor, a gente tem certeza que muita coisa boa foi feita, e a gente está sempre em busca de melhoria para essa população que tanto merece, né? Muito bem, senhora Daniele, muito obrigado por ter vindo conceder essa entrevista aqui ao VDScast, viu? Eu que agradeço, Valdir, estamos à disposição. E a você que chegou até agora assistindo, não esquece de compartilhar, para que todos conheçam a história da senhora Daniele, que é assessora técnica de saúde do município de Jucati. Fiquem todos com Deus.